Podemos dar sequência no nosso congresso. Agora eu estou vendo aqui Dr. Sérgio Vieira dos Santos, administrador de empresas, advogado pós-graduado em Direito Empresarial, LLM em M&A, especialização em Direito Societário e Registro Público, membro do Colégio de Vogais da Junta Comercial de São Paulo, JUSESP, mediador e conciliador judicial e extrajudicial, membro efetivo da Comissão Especial de Soluções de Conflitos, a nossa comissão organizadora desse congresso, e da Comissão de Mediação de Conciliação da OAB de Pinheiros. Obrigado, Silvio. Também teremos aqui nessa mesa o doutor Paulo Egídio Seabra Sucar, advogado formado pelo Mackenzie, mestre em arbitragem pela Escola Paulista de Direito, doutorando pela FADISP, professor universitário de Direito Empresarial, professor associado da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, na Espanha, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB de São Paulo. E online, segundo Marco Lorenzini, teremos a doutora Paula Mena Barreto Marques, pós-graduada em Processo Civil pela PUC do Rio, estágio internacional pelo Bureau de Paris, mestre em Direito Processual pela UERJ, doutorando em Direito pelo IPD, membro da Processualistas, IBPD, IAP, entre outras tantas indicações aqui no seu currículo. Lembrando sempre que todos os currículos dos nossos palestrantes, convidados e amigos que compõem essa mesa está disponível no site deste congresso na ESA. Muito bom. Doutor Paulo, doutor Sérgio, como vocês querem proceder? Paula Mena Barreto, online. Boa tarde. Bom, Zé, Sérgio? Obrigado, vou começar Por favor. aqui. Eu fui obrigado a começar aqui, porque falaram que eu sou amigo da casa, e que não é uma verdade, mas tudo bem. Também é bom, né? É bom conhecer as pessoas também um pouquinho. Bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui presentes. Queria primeiro parabenizar pelo congresso, né? pela organização do congresso. Parabenizar a Fernanda, a Célia, o Marcos, a Patrícia, em especial a aniversariante do dia, né, a Sandra, que não está aqui, já deve ter ido lá comer o bolo, mas que fique aqui registrado o meu agradecimento e meu voto de parabéns para ela. Bom, nós vamos falar sobre mediação societária. Mediação societária. Primeiro, deixa eu perguntar, quem aqui atua com direito societário? Estamos melhor do que a recuperação judicial. Já somos 4 mãozinhas levantadas, 5 com a minha. Então, já 6, né, doutor Paulo? O meu professor do meu lado esquerdo aqui. Ó, a responsabilidade. Bom, para fazer sentido, antes de falarmos da mediação, eu acho que é interessante a gente contextualizar o que é o direito societário. Porque quando nós somos estudantes acadêmicos, a gente vê a matéria do direito empresarial, a gente passa rapidamente pela parte do direito societário e poucos, como ficou comprovado aqui na estatística, se aprofundam na matéria. E mais curioso ainda, até dar uma continuidade à palestra que nos antecedeu, é que 98% das empresas que nós temos no Brasil, elas são do tipo societário. Do tipo societário limitada. Dessas, quase 100% são empresas familiares. Então, quando a gente está falando de empresas familiares, a gente pensa nas empresas grandes, que você herdou do seu pai, mas você esquece que aquela que é pequena, que aquela que é média, que aquela que é minúscula, né, que seria o MEI, elas também são entidades familiares, né? Como as doutoras que antecederam colocaram. A família é uma organização, é um instituto feito pela relação das pessoas, a sociedade também. E mais confuso fica ainda quando a gente está falando de uma empresa familiar, né, que você tem as duas relações, as duas entidades separadas, mas que, de certa forma, elas estão juntas.
Então, para falar rapidamente, numa contextualização, aproveitando o engaixo da família, a sociedade ela tem alguns tipos de ser a sociedade. Ela pode ser do tipo limitada, que, como eu já coloquei, é a maioria das empresas no Brasil, e a sociedade anônima. A sociedade anônima, você não conhece os sócios, porque ela tem esse nome, os seus acionistas, você não conhece, mas também ela gera algum grau de discussão quando trata-se de acordo de acionistas, que você está tratando da relação. Na sociedade limitada, que elas são contratuais, ela pode ser de natureza simples ou de natureza empresária. Natureza simples somos nós, advogados, quando estamos unidos por uma causa específica e vamos registrar uma sociedade de advogados. Ou médicos, alguma coisa que o que é importante é a relação das pessoas. Olha que interessante. Sociedade em que o importante é a relação das pessoas. Será que pode vir a ter um conflito nessa relação? E quando é sociedade empresária, o objetivo maior, né, a união maior, é o capital, é o dinheiro, né, a união pelo fruto, o resultado. Então eu vou me unir àquela pessoa porque eu tenho um interesse a ela. Qual é o interesse? É o dinheiro. Será que dinheiro causa algum tipo de discussão? Bom, imagine isso dentro de uma família, né? Então, por que eu estou falando de família? Porque eu costumo brincar que quem é empresário, quem é sócio, está casando 2 vezes, está namorando 2 vezes. Por quê? Primeiro, ele namora. Vamos ser sócios? O mundo é maravilhoso. Vamos pôr no papel e criar nossa sociedade? Começa um relacionamento do dia a dia que você fala, ela tem um mau hálito que ela nunca me mostrou. Essa é a empresa. A diferença da família para a sociedade empresária, ou a sociedade simples, é que ela já vem com um filho. E a doutora Silvia muito bem colocou, né? A doutora Fernanda colocou até que o bebê, né, tem essa questão. Empresa, estamos falando de direito societário, lembre-se, é um casamento que já veio com filho. Não necessariamente os pais não vão querer este filho como foi feito anteriormente. Mas pode acontecer. Quando você tem esse filho tem personalidade, como uma criança. E ela tem a vida própria dela. Nós, pais, podemos até não querer que eles tenham essa vida por questão de ser coruja, tal, de querer ficar embaixo da asa da mãe, da saia da mãe. Mas a criança também tem essa independência, ou deveria ter essa independência, essa personalidade dela. Então, a sociedade também tem. A partir desse momento, nós temos que tratar a sociedade, pensar em tratar a sociedade como se fosse uma criança, para quem faz mediação de família, isso vai ficar muito claro. Pois bem, mas o problema não é a criança, o problema está na relação dos sócios. Os sócios, eles tiveram a autonomia e a vontade de se unirem de forma espontânea. Eles foram maiores e capazes para tal ato de se unirem, com um propósito. Com o curso da água, esse propósito pode ter se perdido, por N razões, seja por insucesso, por erro de produção, N motivos, que podem vir a gerar um conflito na relação do sócio. Até que ponto que esses sócios estão dispostos a salvar esse CNPJ, a cuidar desse filho deles? Não tem casamento, existe casamento sem filho, não existe sociedade sem o CNPJ. Mas e a sociedade que de fato não é de direito? Para ele ser reconhecido no direito, ele vai ter que ser convalidado. Então, o filho é inerente. A questão é, quando a gente está tratando da sociedade, é muito importante que a gente se recorde de saber qual é o tipo societário, voltar um pouco à matéria do banco de faculdades, de tentar saber qual é o tipo societário e qual o impacto que a briga desses sócios, seja a razão que for, possa dificultar no ato subsequente à mediação, qual seja o registro público. Se estivermos tratando de uma sociedade limitada, diferente de uma família, o acordo vai surtir efeitos no registro público, vai se dar publicidade a esse acordo.
Sem isso, não vai alterar a composição societária. Aí você vai falar, mas sempre a briga de sócio é relacionado a uma briga entre sócios? Não necessariamente. Mas ao divórcio de um sócio, pode vir a refletir na sociedade. E aí, pronto, começou um outro problema. Porque até que ponto que eu e o Paulo somos sócios, até que ponto que eu quero a esposa do Paulo, que está se divorciando dele, na minha sociedade? Porque nesses casos eu coloco que é a minha sociedade. Então tem um terceiro envolvido. Então é da autonomia, ninguém precisa se associar a alguém, preceito constitucional. Então, de tal forma que nós temos que tratar essa questão. Será que o judiciário é o melhor caminho para eu dar essa visibilidade da minha disputa, que não tem nada a ver com a questão societária, e sim familiar dele, que pode interferir na minha sociedade, e inclusive levar a minha sociedade, o meu ganha-pão, a uma ruína? Um outro exemplo que nós podemos ter problemas na questão societária, movido por terceiro. Meu sócio faleceu, não vou falar o nome do Paulo, né? Meu sócio faleceu, o que está sentado aqui do meu lado direito faleceu. Eu não quero, nunca quis me associar aos filhos do meu sócio. Até que ponto isso é positivo ou negativo de eu levar ao judiciário, dar a publicidade de uma briga societária para impedir o ingresso desses sócios? Autonomia da vontade, preceito constitucional, eu não preciso me associar a ninguém. A aceitação desses herdeiros de não ingressarem na sociedade, que vai ser um problema. O duro é que se o falecido tiver um acordo de sócios ou de acionistas com o meu outro sócio e eu nem tinha conhecimento. Nós temos uma confusão completa. Percebam que direito de família é fácil fazer mediação? Deu para entender porque só 3 pessoas levantaram a mão de que atuam na área do direito societário? Essa é a magia. É o jogo de cintura que foi dito aqui agora há pouco que o mediador tem que ter. E é importante esse mediador conhecer o direito societário na sua plenitude, para evitar acordos que depois não se efetivam no meio. E aí você fica com um problema muito maior, que você vai ter que fazer a mediação da mediação para tentar chegar, ultrapassar a barreira da junta comercial, aquela expressão que é usada, né? Isso isso dá registro, é essa a questão. Então é isso que nós temos que se ver. Já vi que também que meu tempo já está se esgotando. O reloginho ali, ele funciona. É isso mesmo? Ele é decrescente. Eu acho que ele está rápido demais. Precisa mandar ferir esse ponto. Mas o que é interessante? Por que o direito societário, a matéria societária, casa muito bem, por falar em família, casa muito bem com a mediação? Primeiro que são partes maiores, independentes, tinham interesse em fazer algo em comum, por alguma razão parou. A mediação é a mesma coisa. A autonomia da vontade plena. A sociedade tem vida própria de uma forma equidistante dos seus próprios sócios. A atitude dos sócios pode vir a quebrar a sociedade, e não necessariamente ao contrário. E, por fim, mais importante até de certa forma, é que a sociedade, pelo princípio da continuidade dela, ela é um elemento fundamental na nossa sociedade. Ela é um órgão, é um meio de gerar a economia, de uma forma ampla. Então, defender, se saudável for, a mesma questão na recuperação judicial, tratado pelo Caio logo mais cedo, é importante a manutenção da sociedade enquanto ela for viável no mercado. E ela está gerando a economia. Expor esses números da sociedade no judiciário, porque quando a gente está falando que o sócio não vai entrar, a ex-esposa não vai entrar, nós estamos falando que, de certa forma, nós vamos liquidar a participação deles e pagar em dinheiro. Qualquer tipo de avaliação de empresa, pelo critério que for, o legal, o definido, o que o juiz determinar, vai expor os números da sociedade. Até que ponto isso para a sociedade é bom e é importante. Na mediação você tem a prerrogativa da confidencialidade. Então todos os números que vierem à tona, todos os assuntos que vierem à tona, lá permanecerão. Então você consegue chegar num denominador comum,
financeiro para remunerar aquele sócio que está saindo ou para equilibrar alguma situação, e você coloca isso de uma forma que nem seu concorrente sabe quanto vale a sua empresa, e nem aqueles que não participaram daquela sessão de mediação fiquem sabendo. O importante nessa mediação societária, não importa quantos sócios sejam a sociedade, mas que todos estejam participando, pelo menos, de uma pré-sessão de mediação, em que eles queiram ou não. Se o conflito da sociedade é entre eu e o Paulo, e os demais não são partes nessa discussão, a decisão que nós viermos tomar aqui pode refletir lá. Então, eles precisam ser convidados, principalmente se eu tiver que pagar algo a ele, ou a sociedade tiver que pagar algo para mim. Vai refletir neles. Por isso, inclusive, só para terminar, Paulo, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que acordos feitos em arbitragem, não em mediação, sejam objetos abertos para não prejudicar investidores de sociedades anônimas que não participaram daquela deliberação, que é resultado ainda do caso da Petrobras, lá de trás, e mais recentemente o caso da Lojas Americanas. Isso é direito societário. Gente, passei mais do que falei, mais. Se deixar, eu continuo. Obrigado, vou passar a palavra para o Paulo e depois a gente passa para a nossa colega. Depois a gente passa para a Paula. Primeiro a Paula, online. Então, desculpa. E depois voltamos aqui para a mesa. Então, Paula, você está nos ouvindo aí? Tudo bem? Tudo bem, vocês me ouvem? Desculpa aqui a participação online. Gostaria de agradecer muito a participação nesse evento. Primeiro, em nome da presidente da Ordem de São Paulo, e também em nome dos participantes dessa mesa, Sérgio e Paulo, que o Sérgio já me antecedeu e o Paulo falará depois de mim. É uma honra estar aqui com vocês, mesmo que online. Então, eu agradeço muito ao OAB de São Paulo por essa oportunidade de falar um pouco aqui com vocês sobre essa questão da mediação em conflitos societários. O tema que ficou aqui para conversar com vocês seria o tema do Dispute Boards, que eu acho que para as disputas societárias ele é bastante interessante. Ele é muito incipiente ainda aqui no Brasil, né, mas a gente já vê que ele é praticamente obrigatório em contratos internacionais e grandes empresas multinacionais, né, especialmente depois que o banco, tanto o Interamericano quanto o Banco Mundial, determinaram a obrigação da inclusão da cláusula do Dispute Boards nos contratos para investimentos. Então, contratos de infraestrutura, grandes contratos de empréstimo e financiamento. Então, eu queria tratar desse tema um pouquinho aqui com vocês. Na verdade, qual é a grande diferença aí do Dispute Boards em relação à mediação e à própria arbitragem, né? Essa eu acho que é o tema central aqui. O Dispute Board, na verdade, ele é um comitê criado, previsto geralmente já no próprio contrato, tá? Inicialmente assinado, e aí seja um contrato social da empresa, né, estatuto, que esse é o ideal, ou seja, um contrato firmado entre grandes empresas, na qual prevê quem será esse comitê que vai definir todas as disputas relacionadas àquela relação jurídica. E por que isso é muito interessante? Porque, na verdade, ele é um comitê criado que ele acompanha a relação, né, e aí a relação societária desde seu nascedouro. Ele sabe de todas as questões interna corpus, por exemplo, de uma grande sociedade. Então, esse comitê, e ele já está pré-designado, né? Isso no mundo ideal. Então, esse comitê, ele age com muito mais agilidade na resolução de um conflito. E esses comitês de dispute boards, eles podem ser, na verdade, de três naturezas, né? Ou de natureza cujas decisões deles eles são apenas recomendações, então eles trazem as partes para dentro de uma espécie de mediação e recomendam uma conduta relacionada àquela relação jurídica em disputa. Eles podem ser comitês decisórios, ou seja, comitês que impõem, de fato, as decisões em relação às partes signatárias, então, em relação aos sócios ou em relação a duas grandes empresas. E eles podem ser comitês de natureza mista, que podem ou fazer determinadas recomendações ou mesmo decidir impondo as partes. É claro que essa decisão ela é uma decisão definitiva, mas a gente vai falar que definitiva, mas nem tanto.
né? Ela é uma decisão que, apesar dela ser obrigatória de cumprimento daqueles signatários, ela não faz o que a gente chama no processo civil de coisa julgada, né? E por que ela não faz coisa julgada? Porque ela pode vir a ser questionada depois judicialmente por meio de uma ação própria, seja uma ação judicial, uma ação arbitral. Mas enquanto ela não for questionada, enquanto ela existir no mundo jurídico, ela tem esse caráter, na verdade, vinculativo às partes. E o que a gente vê, e eu acho que o Paulo vai abordar isso melhor aqui depois de mim, porque vai tratar mais especificamente aí das vantagens da mediação para dentro dessas medidas societárias, é exatamente a celeridade do comitê. O comitê, como a gente falou, ele já é um comitê previamente previsto, então ele já é um comitê não só que ele já está formado antes do início da disputa, como ele já é um comitê que conhece aquela relação jurídica mais intimamente. E o ideal é que esse comitê seja composto de experts, não só na matéria, objeto do contrato, ou objeto da questão societária, como em relação ao próprio contrato, que ele seja um amplo conhecedor da relação jurídica estabelecida. Seja da relação jurídica social, como a gente está falando, né, no caso de dispute boards previstos já no Estatuto Social da empresa, quanto no caso de contratos. Então, esse comitê ele vai conseguir, com muito mais agilidade, fazer essa prestação de decisão aí e atender as partes até numa mediação interna. E por que isso é muito importante na questão da relação societária? Como o Sérgio, que me antecedeu, estava comentando aqui, a relação societária ela é uma relação continuada. E o ideal é que todas as disputas societárias elas não afetem o negócio da empresa. Isso é muito importante, porque a empresa ela precisa continuar. Mesmo que haja aí um eventual rompimento até em relação a algum sócio ou alguma questão mais grave empresarial, a atividade da empresa, até em atenção ao princípio da preservação, ela deve continuar. Então, as questões societárias elas têm que ser decididas o mais rapidamente possível, de forma mais adequada possível e de forma com que aquela relação jurídica ela não se rompa. A manutenção da lide em questões societárias ela é terrível para a própria sociedade. Como também falavam as palestrantes que antecederam em relação às mediações em direito de família, na verdade, aquelas relações elas vão continuar após aquele processo de mediação, após a instauração daquele dispute boards. Então, o ideal é que a manutenção da relação ela se dê de forma mais saudável possível. E nisso, a mediação e os dispute boards, elas entram como uma forma, não só de apresentar uma decisão mais célere, mas uma decisão mais acertada para o caso concreto. E isso é muito importante em matéria societária. O que a gente vê, e dados estatísticos, é que nas hipóteses de previsão dos dispute boards aqui no Brasil, 98% dos casos, os dispute boards eles foram encerrados com decisões definitivas em menos de 90 dias, o que é uma grande vantagem, né? Mesmo que a gente pense aí na arbitragem que previa a lei 6 meses, a gente sabe que as arbitragens não duram mais 6 meses, né? A gente tem arbitragens de mais de 5 anos, mais de 6 anos tramitando nas câmaras arbitrais aqui no Brasil. E, além disso, 99% das decisões proferidas por esses dispute boards, elas são acolhidas pelas partes e não são questionadas no judiciário. Então, o que se vê é que a decisão ela é realmente mais aderente em relação às decisões societárias. E isso traz realmente a importância desse instituto para dentro do direito, né? E aqui no Brasil, essa questão ainda é muito incipiente, mas a gente tem hoje 2 projetos de lei tramitando exatamente sobre esse tema, da criação de dispute boards, principalmente para contratos de PPP, e grandes investimentos de infraestrutura, mas o que nós estudiosos vemos com grande aderência são exatamente as previsões dentro dos estatutos e contratos sociais das empresas. Então, a tendência é um crescimento cada vez maior exatamente desses comitês de resolução de disputa, que seriam aí uma espécie de uma terceira via, além da mediação e da arbitragem para dentro dos conflitos societários. Eu queria, de novo, agradecer aqui minha participação nesse congresso. Eu venho acompanhando desde cedo todas as palestras proferidas, todos os palestrantes que me antecederam. Agradeço novamente em nome da Ordem de São Paulo e da Comissão de Meios Alternativos e Mediação.
essa participação e uma boa tarde, pessoal. Nós que te agradecemos, Paula, em ter disponibilizado o seu tempo aí no Rio para participar aqui da nossa mesa. Agora é a vez do Paulo, é isso? Sim, sim. Então vamos lá. Ok, muito boa tarde a todos os presentes. É com muita satisfação que eu vejo um auditório bastante cheio. Depois, a gente parece que esqueceu de uma pandemia que nós passamos, que nos confinou por 2 anos. Então, cada evento que eu tenho participado, eu tenho celebrado a possibilidade de nós podermos estar novamente juntos, trocando experiências, olhando o olho no olho. Isso deveria ser uma fala da doutora Rosiane, né? Isso é um discurso meio de psicólogo, né? Mas eu quero agradecer a presença de vocês, a vinda de vocês. Nós nos acostumamos tanto com as reuniões à distância, né? Vê-los aqui presentes é uma grata satisfação para nós que estamos aqui tentando compartilhar e aprender um pouco sobre mediação. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. A iniciativa da Comissão de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos tomou essa iniciativa estupenda, perfeita, excelente, oportuna, adequada, um programa impecável. Parabéns à comissão, em especial à doutora Célia Regina Zaparoli, uma mediadora competente, talentosa, inteligente, uma advogada com sólidos conhecimentos jurídicos. Muito obrigado pelo convite de participar deste evento, doutora Célia. Preciso fazer um agradecimento especial à professora doutora Patrícia Vanzolini, a primeira mulher na OAB, minha companheira no magistério mackenzista, uma professora talentosa, querida, acolhedora, está fazendo uma presidência primorosa aqui à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, demonstrando toda a capacidade das mulheres, e sem nenhum matiz político, mas o que o Lula está esperando para nomear uma nova mulher no Supremo Tribunal Federal? Não é incrível a capacidade das mulheres de empreender, de realizar, de organizar. Assim, elas já nos igualaram, algumas já nos superaram, não tem mais conversa de gênero, né? Elas são super competentes. Então, os meus agradecimentos e os meus parabéns à doutora Patrícia Vanzolini à frente da OAB. Agradeço ainda à doutora Paula Mena Barreto, que nos acompanhou online desde o Rio de Janeiro, e ao doutor Sérgio, vogal da Junta Comercial, e no meu coração, o presidente da Junta Comercial, o cara que entende de registro empresarial mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Muito bom, muito bom. A gente fala de mediação. Eu fico um pouco mais à vontade de falar de mediação e também de arbitragem, porque na verdade, a minha origem é direito empresarial, direito societário. São 30 anos lecionando no Mackenzie. Então, direito empresarial sempre foi a minha vocação. Mas eu acompanhei com muita atenção as palavras aqui da doutora Fernanda, da doutora Rosane e da doutora Silvia, um outro olhar, porque fora do Brasil, mediação é assunto de psicólogo, não é assunto de advogado. Nós aqui no Brasil estamos nos metendo aí numa seara que é mais psicológica do que empresarial ou empreendedora.
Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa imbricação, esse entrelaçamento entre o direito empresarial e a mediação. Antes, dou dois dados para vocês. O projeto de lei que está tramitando e que visa retirar a confidencialidade do procedimento arbitral é um perigo para a mediação. Perdendo na arbitragem, né, ou seja, conseguindo retirar a confidencialidade da arbitragem, em seguida vai ter algum criativo dizendo que a mediação não pode ter também confidencialidade. Ou fala assim, não, a confidencialidade existe só na família, mas a mediação empresarial, entre vizinhos, blá, 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 não vai ter confidencialidade. Então, esse projeto de lei é um perigo e todos nós devemos nos opor à sua aprovação. O segundo dado, né, que eu só trago para reforçar o que já foi dito: 65% das empresas em recuperação judicial ou que têm suas falências decretadas estão em recuperação ou são quebradas por discussão familiar. São empresas familiares em que os sócios se desentenderam e que uma mediação talvez respondesse e resolvesse e salvasse grande parte dessas empresas em dificuldade. Ou elas até entram em dificuldade exatamente pelo desentendimento entre os sócios. O direito societário, ou o direito empresarial, ele conversa muito bem com a mediação, porque, curioso notar, eles têm os mesmos princípios, eles se encontram, um vai ao encontro do outro. O direito empresarial, ele tem alguns princípios que os regem. O direito empresarial é um direito dificinho, assim, a turma torce o nariz lá na faculdade, porque eles vêm numa linha de raciocínio e, de repente, o direito comercial fala assim, aqui é o informalismo. Aqui é onerosidade. Tem uma comissão aí revendo o Código Civil. Vamos ver até onde eles mantêm essa conversa de que o ato civil presumidamente é gratuito. Vamos ver. Eu, inclusive, defendo a ideia de que o direito civil acabou. Ou é direito empresarial ou é relação de consumo. Direito civil, qual a relevância jurídica de um cara comprar ou vender um carro usado? Ou eu estou aqui, Adriano Caldeira, meu professor, meu querido amigo, putz, eu vim aqui para o congresso sem dinheiro, empresta aqui R$100, amanhã eu te devolvo. Nenhuma. De relevância jurídica, nenhuma. Pois bem, mas no direito empresarial rege o princípio da onerosidade, rege o princípio do cosmopolitismo, rege o princípio do informalismo, ou seja, regras mais flexíveis, regras menos formais. O fragmentarismo, o direito empresarial ele é extremamente peculiar, ele é muito fragmentado. Ele, inclusive, os empresarialistas defendem a decodificação ou a descodificação do direito. A gente que é tão apegado ao direito legislado, o direito comercial, por ele ter a fonte primária dos usos e costumes, ele é fragmentado. Então, a regência de títulos de crédito é uma, a regência de contratos é outra, a regência de direito societário é outra, a regência de falências e recuperação judicial é outra, a regência de marcas e patentes é outra, a regência de locação empresarial é outra, e por aí vai. Então, ele é muito fragmentado. Isso vai muito ao encontro da mediação. E daqui a pouco eu vou fazer esse encontro para vocês.
O direito empresarial também ele é muito universal. As regras são universais. O direito empresarial tende a universalizar. Se você falar de uma sociedade limitada, ela existe no Brasil, ela existe no direito anglo-saxão, ela existe nos Estados Unidos, ela existe na Inglaterra, ela existe no direito legislado europeu, ela existe na Espanha, na Itália, ela existe na Alemanha, com um nome impronunciável, mas ela existe. Então, ela existe no mundo inteiro, né? Então, esta universalidade, essa universalização de regras do direito empresarial justifica em muito a aplicação da mediação no momento de resolução de conflito. Com a estabilidade monetária, os preços estáveis, existe uma vontade de planejamento. E as pessoas podem planejar e elas estão se projetando para o futuro. Existe aí um elemento da circulação da informação, que pelos meios informáticos e telemáticos, a informação está circulando de uma forma muito mais rápida. Isso faz com que, naturalmente, haja algum descompasso, e isso crie um desconforto, um conflito entre as pessoas em direito empresarial. Eu não digo só em direito societário, mas também em direito societário, né? O que eu estou falando vale para todo o direito empresarial. Isso quer dizer, um contrato de franquia, um contrato de locação, direito societário, obviamente, uma disputa sobre marcas e patentes. Todos estes elementos que têm a regência do direito empresarial podem ser, de alguma forma, resolvidos pela mediação, podem ter o auxílio da mediação na solução dos seus conflitos. E a mediação é importante no direito empresarial exatamente por esse viés psicológico, né? Eu ia falar isso mais para frente, mas o Poder Judiciário não resolve mais nada. O Poder Judiciário está em colapso. É comum você entrar aí por uma vara e a vara falar assim: doutor, nós estamos aqui no expediente de julho. Semana que vem é outubro. E o cara está vendo uma petição que foi protocolizada em julho. É comum. Fora isso, os magistrados continuam sendo treinados para resolver o conflito. A doutora Fernanda disse aqui, pegou a caneta e falou assim: toma aí, resolve a minha vida. Eles não estão habituados, eles não são treinados para resolver conflito. Eles estão treinados para dar sentença, para resolver a questão, não o conflito. Então, a mediação é importante porque ela pacifica as partes, porque ela não fecha portas, ela não fecha alternativas. O empresário vive de conexões, então a mediação é importante na resolução de conflitos empresariais em geral, porque ela pacifica as partes, ela remove a causa do conflito. Então, o cara estava brigando lá, mas não era por causa da lixeira, era por causa do barulho. Então, o outro fulano lá resolveu a questão do barulho e ele pode continuar a deixar a lixeira lá no mesmo lugar daquele condomínio. Exemplo. Então, não era questão, o conflito era pela lixeira, mas não era a lixeira o pomo de discórdia, era o barulho. Então, a mediação ela é capaz exatamente de remover estes nódulos e poder dar uma chance de prosseguimento na relação das pessoas que estão ali momentaneamente em conflito. Então, as vantagens da mediação na resolução de conflitos empresariais, e aí
como disse a doutora Rosânia, já me encaminho para o final. É o seguinte, então, primeiro é a celeridade. A mediação pode ser muito mais célere do que qualquer outro meio de solução de conflito. Especialmente se considerado em relação ao Poder Judiciário, que, como eu disse para vocês, está em colapso. Né? Não tem material, não tem funcionário, não tem nem juiz. Então, é difícil, é difícil. Então, a celeridade da mediação vem ao encontro da informalidade, do informalismo das formas do direito empresarial. Né? O direito empresarial, ele de informalismo, quer dizer, ele tem formas menos solenes, porque o comerciante precisa de rapidez. Imagina um feirante. Imagina, então tá bom, é um caminhão de banana, com esse calor. O caminhão de banana, a banana está lá em cima do caminhão. Aí o fulano falou assim, bom, então está aqui o caminhão de banana, o preço é tanto, tem tantas bananas, então, vamos fazer o contrato? Vamos lá, no escritório do advogado, a gente assina, reconhece firma, digitaliza, a banana já amadureceu, o passarinho já comeu, acabou. Né? Já virou doce de banana. Então, aí tem que mudar o contrato. Então, a celeridade propiciada pela mediação, ela vai muito ao encontro do informalismo do direito empresarial. Livre escolhas das regras. Os mediandos, os mediadores, eles podem dizer, bom, vamos conversar aqui com uma certa base científica, nós estamos conversando aqui sobre essa base legal, o que pode, o que não pode, tem coisa que dá para a parte fazer, tem coisa que não dá para a parte dispor e tal, e eles vão se resolvendo nisso. Então, a livre escolha de regras vai ao encontro da universalidade das regras do direito empresarial, porque ele é universal, né? É o exemplo do cheque, é o exemplo da limitada, é o exemplo da falência, da recuperação judicial. São institutos que existem no mundo inteiro. No Japão existe isso daí. Na Alemanha existe empresa em recuperação judicial. Nos Estados Unidos tem o Chapter 11, que é o capítulo lá de recuperação judicial. Então, eles existem, eles são universais hoje. Né? Isso vai muito ao encontro exatamente dessa liberdade dos mediandos e dos mediadores poderem escolher uma base legal, jurídica, contratual, para se moverem, né, os limites da mediação. Ela pode ser aplicada em qualquer tipo de conflito, inclusive os empresariais. Né? Mediação é bom para tudo. Sei lá, é como psicanálise, né? É bom para tudo, resolve qualquer conflito. Esta aplicação sem restrições vai ao encontro do cosmopolitismo do direito empresarial. Lembrem-se das suas aulas de direito comercial, que o direito empresarial nasceu internacional. Ele nasceu com os meus ancestrais, os fenícios, navegando lá pelo Mediterrâneo, pela África, pela Turquia. Lembram disso? Então, ele nasceu internacional. Né? Me lembrando que eu devia ter falado lá no Poder Judiciário, ele nasceu internacional e naquela época não existia Poder Judiciário. Como é que eles resolviam os conflitos? Porque conflito, como diz a doutora Fernanda, ele existe desde Adão e Eva, né? De quem é a culpa e tal, não sei. Na Idade Média, no Mediterrâneo, também existiam conflitos. Claro, você acha que lá em Istambul os caras não iam brigar? Libanês, turco, grego, acho que não vai ter discussão no meio desses caras. Óbvio que sim, né? E como eles se resolviam? No meio da mediação e da arbitragem, né? O Poder Judiciário não existia naquela época.
Então, o cosmopolitismo e essa aplicação sem moderação da mediação em qualquer resolução de conflito são absolutamente consentâneos. E, finalmente, o custo, né? A onerosidade, quer dizer, o empresário, quando ele se lança na atividade empresarial, ele imagina que o pressuposto no contexto empresarial é a onerosidade. Ele está ali porque ele quer obter lucro, né? Então tem que ter onerosidade. A mediação também tem o seu custo, né? Lógico, existem aí os sejusques e tal, alguma alternativa de mediação gratuita, mas a regra é que haja um custo, é justo, é legítimo que haja um custo, e no âmbito do direito empresarial, custo e onerosidade se encontram. Então, por todas estas razões, também pela especialização, né, pelo fragmentarismo, outra característica do Poder Judiciário, né? Sim, em direito empresarial, por exemplo, ninguém entende direito empresarial. Então, aqui em São Paulo a gente não tem as varas ainda, mas tem as câmaras no tribunal. Não, nas câmaras ainda tem gente lá que entende razoavelmente, mas na primeira instância, não é matéria obrigatória de concurso. Quando a matéria é matéria piquititica assim, os caras mal estudam, os caras vão estudar, sei lá, civil, processo civil, constitucional. Então, o candidato a juiz presta o concurso, é aprovado, sem entender de direito empresarial. Então, mas o direito empresarial ele é muito fragmentadinho. Então, a mediação é talvez a melhor opção quando ele for especialmente especializado. É uma questão difícil de patente, de marcas e patentes. É uma questão difícil de direito societário. Envolve contrato, acordo de acionista, tem gente que quer estar no conflito, tem gente que não quer estar no conflito. Você precisa entender muito de direito societário para poder fazer uma boa mediação. O mediador que você escolher vai ser um especialista em direito empresarial. O juiz, nem sempre. E, aliás, corre um grande risco de não ser, dele não entender, como já se disse aqui nessa mesma, patavina nenhuma de direito empresarial. Então, com essas palavras eu encerro e digo que direito empresarial, me lembro aquela música da Adriana Calcanhoto, né? Direito empresarial e mediação é Claudinho e Bochecha, é queijo e goiabada. Direito empresarial e mediação combinam muito. Muito obrigado por toda a atenção de vocês. Nós que agradecemos, doutor Paulo, doutor Sérgio e a doutora Paula, que estava em São Paulo, que estava no Rio. Vamos seguir para a próxima? Muitíssimo obrigado pela explanação de vocês. Perfeito, hein? Perfeito, pontualidade total.